Mais uma classificação na Bacia das Almas, apesar de um jogo ruim. Bora falar do que foi esse Juventude 0, Galo 1 pelas oitavas de final da Copa do Brasil? Para quem não me conhece, meu nome é Douglas Araújo e você está no Minuto 13. Vamos lá, né, gente? Vamos por partes, porque primeiro a classificação traz um alívio muito grande para a torcida, para o time, para a sequência da temporada. Era obrigação sim do Galo eliminar o Juventude e avançar de fase na Copa do Brasil, então o time consegue cumprir com a sua obrigação apesar dos pesares, muito longe de conseguir fazer uma boa atuação, muito longe de conseguir fazer aquele tipo de jogo que a torcida espera que o time do Galo faça, mas apesar de todos os pesares, o time conseguiu cumprir com a sua obrigação mais uma vez, igual foi contra o Ceará, na Bacia das Almas, conseguindo achar um gol ali nos acréscimos para salvar a equipe e levar o Galo à fase seguinte da Copa do Brasil. Pelo terceiro ano seguido, o Galo está nas quartas de final dessa competição. É mais dinheiro em caixa para um clube que enfrenta dificuldades financeiras. É fundamental avançar de fase. Qualquer outro resultado que não fosse a classificação seria trágico dentro de campo e principalmente fora de campo na questão financeira. Então avançar de fase foi fundamental para o time do Galo. Não foi muito longe de fazer um jogo brilhante, mas conseguiu fazer aquilo que se esperava da expectativa que se tinha em cima desse time, desse confronto contra o Juventude, que foi a classificação para as quartas de final, e isso é obrigação cumprida. Agora, vamos falar um pouquinho daquilo que foi o jogo. Vamos lá, minha gente. Sobre o jogo, um jogo de dois tempos bem ruins, distintos, mas ambos bem ruins. Eu confesso que eu esperava um pouco mais de ações ofensivas do Juventude, pelo fato de estar jogando em casa, pelo fato de estar vivendo um bom momento jogando ali no Alfredo Jaconi, né? Antes do jogo, o Juventude vinha numa sequência de 6 vitórias seguidas em casa e não sofria gols nesses 6 jogos. Era um time que tinha uma postura defensiva muito forte e era um time que fazia muitos gols, que faz muitos gols. Ontem acabou não fazendo, mas em casa é um time de uma campanha muito sólida. Então eu imaginava que o Juventude tentaria talvez ter um pouco mais de protagonismo no jogo de ida, né, no sábado. Foi um time mais defensivo, aquilo que a gente imaginava que o Juventude seria, né, já que tem como ponto forte justamente a sua defesa. Vale lembrar, né, que na Série B o Juventude é o time de melhor defesa da segunda divisão, sofreu apenas 12 gols aí em 21 jogos aí até aqui na Série B do Campeonato Brasileiro. Então era de se esperar que na Arena MRV o time jogasse da maneira como jogou. Mas jogando no Alfredo Jaconi, eu confesso que eu esperava uma postura um pouco mais diferente da equipe jaconeira, mas a gente não viu isso. O Juventude seguiu, obviamente, naquele seu esquema padrão, que é o esquema que o Maurício Barbieri implanta desde o início da temporada no Juventude, um esquema com 3 zagueiros, 4 meio de campos, 2 pontas e um atacante, aquele 3-4-2-1, ou 3-4-3, ou 3-5-2, vai depender aí das situações e determinados momentos do jogo. Então o Juventude vem nesse seu esquema tático, nessa sua formação já tradicional e conhecida aí do Maurício Barbieri. O Galo veio também com uma formação muito parecida daquilo que foi no sábado, mas com mudanças de peças. A gente tem a entrada do Cissé e do Alan Franco, além do Coelho na vaga do Dudu. Então, saíram Thomas Pérez, Maicon e Dudu. Entrou então o Coelho na vaga do Dudu, o Alan Franco na vaga do Pérez e o Cissé na vaga do Maicon. O Cissé que vinha naquela expectativa de, com a entrada dele, dar mais dinâmica ao meio de campo, tal qual foi a entrada dele do jogo contra o Palmeiras. Mas, diferente daquilo que foi o jogo contra o Palmeiras, o jogo de ontem foi um jogo em que o Galo precisava assumir o protagonismo mais uma vez, de ter a posse da bola, de buscar as ações ofensivas, de buscar criar oportunidades a gol. Então o Galo, mais uma vez, foi um jogo em que o Galo teve muita posse de bola e aí a gente esbarra mais uma vez naquela situação. O Galo, quando é o time que precisa ter um pouco mais a posse de bola, é um time que parece que encontra muita dificuldade para conseguir furar a retranca do Juventude. Tanto que no primeiro tempo, o time mal conseguiu criar esse tipo de espaço. O Juventude se defendeu mais uma vez muito bem. Em determinados momentos do jogo, a linha de defesa chegava a ficar com 6 jogadores. O Fábio Lima, que era um jogador ali que atuava mais pelo lado direito, ele descia para apoiar muito o lateral ali, ficar na marcação do Lodge. O Lodge ficou muito do lado esquerdo, a gente vai ver no mapinha aí depois, né, enquanto eu falo. O Lodge ficou muito espetado do lado esquerdo, e aí lá daquele lado ali o Vitor Hugo ajudava muito ele ali nas associações, tanto que tem uma jogada, né, a única jogada de real perigo do time do Galo em todo o primeiro tempo foi
no momento desse, né? O Galo com muita posse de bola, todos os seus jogadores de linha no campo de ataque, o Juan e o Lianco ali na base da construção da jogada, aciona o Renan Lodge, o Lianco aciona o Renan Lodge pelo lado esquerdo, e aí o Renan Lodge tabela com o Vitor Hugo, nessa tabela ali eles conseguem manipular bem a marcação e criar um espaço ali para a passagem do Vitor Hugo, que aparece ali com espaço na linha de fundo, faz o cruzamento, encontra o Coelho livre na segunda trave, e aí ele cabeceia, a bola bate no travessão e vai para fora. A única grande oportunidade, de fato, que a equipe do Galo criou no primeiro tempo, mas de toda forma foi um jogo em que o Galo teve muita dificuldade de conseguir furar os espaços, furar os bloqueios da defesa do Juventude. Era um time que conseguia balancear muito bem a marcação, tinha ali 5 horas, 6 jogadores, como eu falei, na sua linha de defesa, e aí os 3 jogadores do meio de campo, onde tinha a bola, eles iam fazendo aquele balanço ali para poder fechar os espaços e tentar buscar, quem sabe ali, tentar buscar uma jogada de contra-ataque para pegar a defesa do Galo desguarnecida. Então foi um primeiro tempo muito assim truncado. O Barba, né, diante disso, acabou liberando muito o Natanael. A gente não viu tanto o Natanael no primeiro tempo. Depois vocês vão ver aí no mapinha que o Natanael não ficou tanto como terceiro zagueiro, como ele costuma ficar na maior parte dos jogos. Ele foi muito liberado ali para subir, principalmente no primeiro tempo, pelo lado direito ali para ajudar o Coelho. O Cissé atuou muito por aquele lado do campo também, né? Tentou criar ali, o Cissé chegou até a finalizar de fora da área em determinados momentos ali, quando sobrava um espaço naquele entrelinhas ali entre a zaga e o meio de campo. Mas foi o primeiro tempo de muita dificuldade do time do Galo e do time do Juventude também. O Juventude pouco criou, tanto que nas estatísticas, os XG, né, as probabilidades ali, as chances de gol esperados, ficou no 0 para os dois times. 0 XG para o Juventude, 0 XG para o time do Galo também. Então, assim, foi um primeiro tempo de pouca criatividade dos dois times, de muita posse de bola do time do Galo, mas uma posse de bola que encontrava dificuldades para conseguir quebrar as linhas de marcação da equipe do Juventude. O Coelho teve pouquíssimo espaço ali no primeiro tempo, não conseguiu criar tantas oportunidades, mesmo com o Natanael ali ajudando ele por aquele lado, o time do Galo não conseguia ter tanta possibilidade de criação. Então foi um primeiro tempo muito truncado, muito parado, muitas faltas, um jogo assim bem difícil de se assistir, e no fim o 0 a 0 ali acabou sendo o resultado justo da primeira etapa pela falta de criação das duas equipes. O Galo, além da chance na trave do Coelho, teve a finalização do Cissé que foi para fora, um chute do Renan Lodge que foi muito fraco nas mãos do Jandrei, o Juventude também pouco produziu, e assim foi o primeiro tempo bem ruim, assim, das duas equipes, com assim mais destaque para as defesas do que para o ataque. No segundo tempo, a coisa muda um pouco de figura, não muito, porque o jogo seguiu assim no nível de atuação das duas equipes abaixo, mas o jogo ficou um pouco mais aberto. O Galo começou a achar mais espaços aos trancos e barrancos, mas foi achando mais espaços, e contudo o Juventude também foi conseguindo criar as suas oportunidades. O Galo passou a apostar muito nas bolas longas ali, buscando principalmente o Coelho no duelo 1 contra 1, e aqui eu quero fazer um parêntese para dizer que, na minha visão, o Coelho foi bem no segundo tempo, né? A gente reclamou muito no sábado, né? Você viu muitos torcedores, muita gente muito jornalista e analista, né, do jogo, falando que o Coelho de fato não teve uma boa atuação quando entrou no sábado, muitas tomadas de decisões ruins, mas ontem ele fez boa, na minha visão, o segundo tempo dele foi bom, e ele teve boas tomadas de decisões quando teve a posse da bola. Levou muitas vezes ali a melhor naquele duelo 1 contra 1 ali pelo lado direito. Muitas vezes o Juventude precisava dobrar a marcação para cima do Coelho, mesmo assim ele conseguia levar ali a marcação do Juventude e avançar pela linha de fundo. Mais de uma vez isso aconteceu, mais de uma vez o Juventude dobrava a marcação para cima do Coelho e mesmo assim ele conseguia levar a melhor para cima dos adversários e conseguir encontrar campo para criar jogadas pelo lado direito. Tanto que conseguiu achar boas opções ali, teve um passe para trás para o Vitor Hugo, que o Vitor Hugo finaliza ali no meio do gol, o Jandrei defende sem nenhuma dificuldade. Depois ele foi criando outras jogadas ali em que ele conseguia passar pelo adversário, tentava o passe, e a defesa do Juventude, bem postada nesse caso, conseguia fazer o corte, mas o Coelho deu uma boa dor de cabeça para a defesa do Juventude ali do lado direito de ataque da equipe do Galo. O Juventude, por outro lado, também começou a achar alguns espaços, claro que não foi com tanto volume, mas as poucas oportunidades que tiveram criaram muito perigo. O Juventude, no pré-jogo do Set Sports, que foi o canal onde eu
narrei o jogo de ontem e o jogo de sábado, eu tinha falado no sábado da questão do perigo que o Juventude tinha com relação à bola aérea. Era um time de muitas boas jogadas ali, de um repertório muito grande de jogadas ensaiadas com a bola parada, e aí no escanteio ali no meio do segundo tempo, quase conseguiram abrir o placar. A jogada de escanteio cobrado na primeira trave, o desvio de cabeça, pegando ali a defesa do Galo totalmente desprevenida. Teve jogador do Juventude ali sozinho na segunda trave, a cabeçada, e aí mais uma vez o Everson aparecendo para salvar o Galo. A gente deve muito ao Everson a passagem do Galo às quartas de final, porque nas oitavas ele salva contra o Ceará, com 2 defesas de pênalti, com o gol da classificação, e no jogo de ontem também, mais uma vez aparecendo no momento chave, no momento decisivo. Numa das poucas falhas que a defesa do Galo teve ali no jogo, o Everson salvou a pátria no primeiro tempo. Eu esqueci de comentar, né? Mas no primeiro tempo teve uma falha do Natanael, que entregou a bola de graça ali no pé do Raí Silva. Bom jogador, Raí Silva do Juventude. Ele finaliza de fora da área, o Everson vai e salva a pátria do Galo ali com uma defesa. E no segundo tempo também aparece de forma determinante nessa jogada ensaiada do Juventude, a cabeçada ali quase a queima-roupa. E aí o Everson em cima da linha faz a defesa ali, se estica todo, faz a defesa que salva o Galo e mantém o time vivo no jogo. O Barba, ao longo do segundo tempo, foi fazendo modificações, colocou no jogo o Alaminda e o Dudu, além também do Igor Gomes e do Maicon nas vagas do Alan Franco, do Cissé, do Vitor Hugo e do Bernard. Meio que mudou mudou ali praticamente o meio de campo todo, né? Deixou ali o Coelho, o Cassierra no jogo, mudou os 2 volantes e os jogadores de meio ali, os jogadores de criação. E aí com isso o Galo tentou ganhar o novo fôlego. E aí aqui para mim vai uma crítica ao Barba, porque eu acho que não sei se ele estava pensando nessas substituições. A entrada do Maicon com certeza era provavelmente ali pensando também numa possibilidade de decisão por pênaltis. Agora, num jogo onde você precisa ter um pouco mais de senso de urgência e que precisa muitas vezes se arriscar um pouco mais, faltou um pouquinho de ousadia do Barba para colocar, por exemplo, ao meu ver, o Gustavo Scarpa, que é um jogador que numa bola parada pode ser decisivo, jogador que é bom nos lançamentos ali para frente, buscando opção na área, um jogador que sempre tem uma contribuição com assistência. Já é o segundo jogo já em que ele deixa o Scarpa de fora, né? O Scarpa, desde que voltou a estar disponível, né, não entrou. Eu acho que num duelo de mata-mata, numa situação em que você precisa encontrar o gol, ou numa situação que se aproxima de uma decisão por pênaltis, você não pode deixar o Gustavo Scarpa de fora, porque é um jogador que dentro de campo, ele ainda pode te arrumar um passe ali que encontra um companheiro numa condição ideal, uma assistência, ou até mesmo uma finalização de fora da área, bola parada. O Gustavo Scarpa é muito bom nisso. Então, eu não entendi muito essa questão aí do Gustavo Scarpa. E um outro ponto, a gente ainda precisa ver daquilo que o Thiago Borbas é capaz de fazer. Mas diante de um jogo onde você precisa fazer um gol e o seu camisa 9 não é aquele jogador de área, assim, não é de hoje que a gente vê isso. O Cassierra é um jogador de muita movimentação, um jogador que sai bastante da área, contribui muito na jogada, na criação das jogadas, é um jogador que briga muito ali por aquelas bolas quebradas que a defesa manda para frente, é um jogador que contribui muito nessa distribuição de jogo. Então, assim, num jogo assim em que você não tem aquele jogador sendo o homem de referência, tinha que ter colocado o Thiago Borbas, que cumpre essa função de ser aquele jogador ali, aquele centroavante de referência na área, para tentar brigar pelo alto. Tudo bem que a defesa do Juventude é uma defesa muito alta e que levou muitas vezes a melhor nesse sentido, mas porque faltou aquele homem de referência na área. O Cassierra, apesar da altura dele, o estilo de jogo do Cassierra, já deu para ver claramente, o estilo de jogo do Cassierra não é um estilo de jogo de centroavante. É um jogador que sai muito da área, que busca, que é muito aquele estilo de segundo atacante. Num esquema específico, vamos dizer assim, ele funciona bem, né? Que é quando você tem o Alaminda e o Bernard jogando ali atrás dele. Então, jogadores que criam espaços, ajudam o Cassierra na construção. Tanto que o melhor momento dele nessa passagem até aqui do Galo foi jogando junto com o Alaminda e o Bernard. Não aconteceu isso nesse jogo, né? Então, o estilo de jogo é um pouco diferente daquilo que o Cassierra vinha jogando nos outros jogos. Então, perde-se muito da questão de presença de área da equipe do Galo. E aí, dessas mexidas do Barba, o Maicon, o Igor Gomes e o Dudu, para mim, tiveram uma atuação discreta. O Dudu chega até a criar uma boa oportunidade, um passe em profundidade que encontra o Igor Gomes sozinho na grande área ali, ele acaba finalizando para fora, né? O Maicon ali um pouco
um pouco discreto ali também na distribuição do meio de campo. E para mim um grande destaque das alterações do Barba foi o Alaminda. O Alaminda, ele é 880, né? No jogo de sábado ele entrou bem desligado no jogo, mas ontem ele entrou assim muito ativo na partida, contribuiu muito nas construções ali ofensivas do Galo ao longo da partida e foi premiado depois no final do jogo, né? No último lance da partida, quando tudo se encaminhava para os pênaltis, tudo se encaminhava para mais uma decisão com muito drama para o time do Galo, correndo o risco de ser eliminado, tendo que contar mais uma vez com o Everson ali numa decisão por pênaltis. O Minda, eu achei muito impressionante isso. O Minda, ele lá na próximo da linha que divide o gramado ali no meio de campo, ele toca a bola pro Lianco e assim que toca a bola pro Lianco, ele já arranca em velocidade já para o campo de ataque. Num primeiro momento, na própria narração de ontem, eu cornetei isso porque eram os últimos segundos do jogo, o time precisando partir para ataque. E aí o jogador vai e toca para o zagueiro, assim parecia que o time estava conformado com a decisão por pênaltis. Mas aí depois que eu fui rever o lance, o Minda solta a bola no Lianco e já sai correndo para ataque. E assim, foi um sprint muito forte do Minda, porque assim, foram poucos segundos, mas o suficiente para ele já estar marcando presença ali na grande área. E aí o Lianco recebe, assim que ele recebe, já domina e já faz o lançamento ali pro lado esquerdo. Tinha o Renan Lodge ali na ponta, né? O Cassier um pouco mais atrás, talvez a ideia era um lançamento pro Renan Lodge, dar uma escorada para trás ali para algum jogador do Galo. Mas aí a defesa do Juventude bate cabeça, no que ela bate cabeça, a bola sobe para o Alaminda sozinho. E aí ele só teve o trabalho de mandar a bola pro gol com muita felicidade, acaba fazendo o gol que garantiu a classificação. Foi literalmente o último lance do jogo. O Flávio Rodrigues, que era o árbitro de ontem, já estava até com o apito na boca para apitar o fim do jogo, mas aí ele vê o lançamento e aí desiste de apitar o fim do jogo, e aí sai o lance do gol da classificação, um gol aí que traz um alívio que a torcida queria, que a torcida precisava, o alívio para o time também. De novo, não foi um grande jogo, mas cumpriu com a obrigação, o gol que garantiu o Galo nas quartas de final da Copa do Brasil. Agora, pós-classificação, o time do Galo precisa muito melhorar o seu desempenho dentro de campo, principalmente em jogos onde o time precisa ter a posse da bola. Porque em jogos em que o time é mais reativo, em que a bola está mais com o adversário, e aí o Galo é um time que se posta mais para o contra-ataque, é um time que joga bem. A gente viu isso contra o Palmeiras, a gente viu isso em alguns momentos contra o Bahia, né? A maioria dos jogos aí, o pós-clássico, pós-vitória do clássico por 3-1, que foi aonde o Barba encontrou a sua formação ideal. Quando o time é um time de pouca posse de bola, é um time que consegue ser efetivo no campo de ataque, um time que consegue ser muito bem disciplinado dentro de campo, consegue fazer boas atuações tendo pouca posse de bola, porém é um time que enfrenta muita dificuldade quando precisa ser protagonista do jogo. É um time que tem muita dificuldade em criatividade, é um time que tem muita dificuldade na criação e armação das jogadas, e é um time que tem muita dificuldade para quebrar essas linhas quando os times que enfrenta jogam fechados, jogam de forma reativa. O Barba precisa quebrar a cabeça, precisa encontrar uma alternativa para isso. Claro que isso passa também pela qualidade do elenco. O elenco precisa ser qualificado, e aí é uma coisa que a diretoria do Galo vem fazendo aí de maneira muito devagar, essa questão da qualificação do elenco, né? Até hoje segue essa novela do Fred, tem a possibilidade da contratação do Castanho, pelo menos nesse momento em que eu estou gravando, nada oficializado ainda a respeito do Castanho e do Fred. Então assim, mas é muito pouco ainda. O Galo precisa qualificar o seu elenco. Eu acho que precisa também apostar em determinados jogadores da base, tem que colocar os meninos para jogar, para ver o que eles são capazes, para ver o que eles podem ajudar, porque tem muito jogador que está no banco de reservas ou que muitas vezes joga e que não está merecendo oportunidade. E precisa aí dar espaço para quem realmente pode apresentar algo diferente, ainda mais nessas circunstâncias em que o Galo tem dificuldade em ser protagonista quando tem a posse da bola. Mais uma vez um jogo em que o Galo tem mais posse de bola que o adversário, e mais uma vez onde o Galo tem um jogo pobre. Um jogo muito pobre do time do Galo, apesar da classificação, apesar da vitória, apesar de cumprir com a obrigação. O Galo precisa melhorar o seu desempenho em jogos em que precisa ter mais a posse de bola, porque isso vai acontecer várias vezes. A gente não vai enfrentar Palmeiras e Flamengo e Cruzeiro 20 vezes para ficar jogando de maneira reativa e conseguindo aí vitórias por esse modo de jogar. Você vai enfrentar Juventudes da vida, você vai enfrentar times que vão chegar na Arena MRV, seja na Arena MRV ou seja na própria casa do adversário,
e vão dar a bola pro time do Galo e falar, se vira, e aí o time do Galo precisa melhorar muito essa questão de jogar quando tem a posse da bola. No mais, você já sabe, galera, se gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilhe com a galera, vem com a gente, vamos fazer esse projeto crescer aí para chegar a mais gente, porque aqui a gente fala de Galo sempre. E apesar dos pesares, classificado, feliz, aliviado e bora pra cima, quartas de final agora é aguardar o sorteio para saber quem será o adversário do Galo na próxima fase da Copa do Brasil. A gente volta depois aí no fim de semana com a repercussão, né, e a análise do jogo contra o Remo pelo Campeonato Brasileiro, e aí depois tem Copa Sul-Americana, esse mês de agosto intenso pro Galão, e aqui a gente vai comentar tudo. Então, vem com a gente, no mais minha gente, um abraço, valeu demais e até a próxima.